Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor nesse dia. E eu perguntando a Deus o que Ele queria que ouvíssemos nessa manhã, nesse dia, Ele, através de uma canção que eu estava ouvindo, Ele falou ao meu coração. Eu quero falar aqui nesse dia para você sobre vontade. Não a minha vontade, não a sua vontade, não essas vontades que temos normais, vontade de comer, de dormir, né? Vontade de sair, vontade de dançar. Não as vontades que temos fisiológicas, vontades normais, né, do corpo, não essa vontade. Quero falar sobre a vontade de Deus nessa manhã, amém? E aí eu pensei, quem eu poderia ter como exemplo na palavra de Deus para mostrar para o povo dele quem foi esse cumpridor de sua vontade, assim como Deus quer, né? E não pude achar outro na Bíblia a não ser o nosso próprio Senhor Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. A partir do verso 39. Diz assim a poderosa palavra de Deus, na minha versão. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância, ajoelhou-se e começou a orar. Em sua oração disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então o anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor saíam gotas de sangue caindo pelo chão. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Venha esclarecer em nossa mente, venha plantar em nosso coração. Que teu Espírito, Pai, possa nos dizer o que tu queres neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Quando ouvi aquela canção, irmãos, que dizia que o desejo era estar no centro da vontade de Deus, eu comecei a perguntar para mim mesmo, o que seria o centro da vontade de Deus? Eu gosto de, trabalhar com perguntas, porque quando alguém faz uma pergunta, ela necessariamente vai desejar ter uma resposta. Se ela não tiver essa resposta, ela vai procurar essa resposta. E eu fiquei me perguntando o que seria a vontade de Deus. Ou seja, quando ainda o centro da vontade de Deus. Na canção dizia, é o lugar que eu desejo estar, centro da vontade de Deus. E na mesma hora veio à minha mente esta passagem. Quando o nosso Senhor Jesus, Ele está ali, sabendo do momento do seu sofrimento. Nesse exato momento aqui, Jesus tinha acabado de participar da Páscoa, que era uma festa onde eles celebravam a libertação do povo do Egito. E ali ele sabia que aquilo que ele iria passar, ele ia libertar-nos do mundo, ou seja, da morte. Nesse momento aqui, Jesus Cristo,
estava já em agonia, porque sabia de tudo aquilo que iria passar, sentir dores, ser escarnecido, ser negado, e mesmo assim ele ainda se ajoelha e pede a Deus: Pai, se possível. Em outras traduções ele diz assim: bem sei que tu podes fazer tudo. É como se Jesus estivesse dizendo: inclusive me tirar deste cálice de horror, deste cálice de morte. Em algumas traduções, deste cálice de sofrimento. Jesus Cristo sabia já do que iria passar. Mas essa oração dele prova pra gente que ele também poderia desistir, que ele tentou a última chance e falou para o próprio Pai: olha, irmãos, essa passagem aqui, esse momento é tão lindo que mostra para nós que Jesus Cristo foi literalmente homem, porque ele não precisaria estar orando desse jeito para mostrar para ninguém, porque ele estava bem distante e os seus discípulos ainda dormiram. Não foi como aquela oração que ele fez lá diante do túmulo de Lázaro, quando ele disse: Pai, eu sei que tu me ouves, mas estou falando isso porque a multidão. Não foi aquelas orações que ele fazia diretamente com Deus, pedindo para que todos ouvissem que ele era realmente o enviado de Deus, o Filho de Deus. Não, essa oração ele estava sozinho, ninguém estava ouvindo. Inclusive quem relatou, Lucas, Mateus, João, esses que relataram podem ter relatado aquilo que ele pode ter contado, ou que o Divino Espírito Santo possa tê-los revelado, inspirado. Porque Jesus Cristo se afastou, como diz aqui o texto, a uma distância, e na minha tradução dizendo uma distância de 30 metros, e orava em agonia, pedindo para tirar ele do sofrimento, porque ele já sabia onde ia. Só que mesmo ele sabendo que Deus poderia tudo, ele diz: porém, mas, contudo, entretanto, não faça a minha vontade. Eu não quero que a minha vontade seja feita, porque com certeza a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo não era de sofrer, não era de passar, porque doía, ele sentia na carne dele, a agonia dele era tão grande que nós lemos aqui que ele suava gotas de sangue. E já vimos em estudos médicos que isso é possível em extrema agonia. Então ele sabia o que ele iria sentir dali para frente. Mas mesmo assim ele olhou e disse para o Pai: olha, eu não quero que a minha vontade seja feita, mas a tua vontade. A tua vontade. Porque se a vontade do Senhor fosse feita, talvez, se a vontade dele fosse feita, ele poderia tirar ali no momento, antes daquilo, Herodes do trono e assumir. Ele era rei, sim ou não? Ele não é rei? Mas mesmo assim ele preferiu a vontade do Pai. Ele poderia permitir que Pedro, daqui um pouco mais adiante, que segue a história, lutasse contra os soldados da igreja que foram prender. Mas não, ele disse: Pedro, guarda essa espada, deixa que a vontade do Pai aconteça na minha vida. Irmãos, e aí eu quero te lançar uma pergunta individual, para que você responda para si próprio: o que é a vontade de Deus? Não aquela pergunta que todos já sabem, tipo, a vontade de Deus é que o mundo se converta. Nós podemos definir isso e podemos dizer com certeza que é que todos se salvem, não é verdade? O que acontece com você quando você lê, ou quando alguém chega, usado por Deus, e diz para você: meu irmão,
Minha irmã, faça a vontade de Deus. O que você entende quando você lê em um outdoor ou em algum adesivo, escuta alguma canção dizendo, faça a vontade de Deus, dizendo para você mesmo, não em coletivo, devemos fazer a vontade de Deus, não. Quando alguém chega diretamente para você e diz, meu irmão, a vontade de Deus, quando alguém diz isso, quando alguém chega direto, andando, caminhando, pega na sua mão, olha dentro dos seus olhos e diz, faça a vontade de Deus. O que te confronta nessa hora? O que é que você sabe que você tem que deixar de fazer porque aquilo ali não é a vontade de Deus? Jesus Cristo sabia que sentiria dor, que seria negado, que seria escarnecido, cuspido, maltratado, que teria um julgamento injusto, seria rejeitado, blasfemado, mas ele mesmo assim quis fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus era humilhar o Filho? A vontade de Deus era que Jesus Cristo fosse ali rejeitado pelo povo, tudo isso que eu já falei? A vontade de Deus era que a humanidade encontrasse salvação. Só que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, para pagar o pecado, precisa de uma morte. Assim como era no passado, lembram que matavam ali os animais, faziam todo aquele processo? Então, mas por que Cristo simplesmente não foi morto só? Por que precisou sofrer isso tudo? Por que ele precisou sentir dores, ser ferido? Por que ele precisou ser rejeitado, ser cuspido? Para que você aguentasse quando você é ferido, quando você é maltratado, quando você é esquecido, para que você aguentasse, porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, sabe? Ele levou também quando você é rejeitado por alguém, quando você é esquecido, quando blasfemam de você, Ele levou isso para que você... Mas mesmo assim Ele fez a vontade de Deus. Sabe, meu irmão, eu queria que você refletisse agora naquilo que te confronta quando você ouve. O que vem até você? Eu lembro que uma vez eu fiquei meditando sobre uma questão das pessoas serem duas caras, né? Na frente de uma pessoa ela é uma coisa, em outro lugar ela é outra, em outro lugar é outra. Essas pessoas que têm esses costumes de não ser únicas. E eu sempre gostei de, como eu disse, fazer perguntas para se obter respostas. E eu mandei fazer um adesivo, coloquei no meu carro uma pergunta: quem você está sendo agora? Coloquei ali no vidro de trás. E eu percebia que algumas pessoas passavam e me olhavam assim, quando cruzavam, né, no trânsito, e olhavam. Outras... Mas eu fiquei mais assim, feliz com as pouquíssimas que perguntaram sobre o adesivo. As pessoas, algumas bem poucas, essas foram as que mais me deixaram feliz, porque, amigo, eu não entendi o que quer dizer. Era a pergunta destes. E eu explicava ali rapidamente no momento do trânsito. Ou seja, essa pessoa que leu essa pergunta e não entendeu, ela é única. Porque quem tem essa dupla personalidade vai entender. Se ela está no carro de trás com o chefe e é uma pessoa, ou se ela está no carro de trás com o marido, ou a esposa, ou o amigo e quer se mostrar uma pessoa, mas ela não é, ela vai entender. Então, meu irmão, eu digo essa frase para você agora: faça a vontade de Deus. Se você não está sendo confrontado com nada, é porque você está no caminho certo.
Deus te abençoe, continue assim. Agora, se você está sendo confrontado, é porque está faltando alguma coisa ainda. É porque você precisa dar um pouquinho mais de gás. Sabe? Aquele gás final. Aquela corrida que é cansativa e você precisa daquele gás final. É disso que você está precisando. Está doendo? Ou vai doer ainda? Você percebe que ainda vai doer? Assim como Cristo percebeu, assim como Cristo sabia. Mas faça a vontade. Qual foi o final de Cristo? Está sentado com o Pai. Faça a vontade, porque alguma coisa boa vai acontecer. E sabe por que a tua vida não dá certo? Sabe por que você não é abençoado? Tanto no reino de Deus como uma ferramenta, e também nesse reino aqui material, como bênçãos espirituais ou bênçãos materiais. A tua casa, o teu trabalho, isso sim. Sabe por que você não é? Porque você não faz a vontade de Deus. Você continua insistindo em fazer a sua própria vontade. E a sua vontade não é boa. Porque a inclinação da tua carne é para a morte. O teu espírito pode estar preparado, como o próprio Senhor Jesus disse, mas a tua carne é fraca. Ela é forte para te puxar para o mal, mas ela é fraca para resistir às tentações. Faça a vontade de Deus nesse dia, meu irmão. Tome logo uma atitude e faça agora. Comece agora. Não é começar hoje no culto à noite. Não é começar amanhã com uma promessa. Não, amanhã, né? Normalmente a gente costuma achar que é o primeiro dia da semana. Não, o primeiro dia é hoje. Não, mas amanhã, a partir de amanhã, eu vou jejuar, eu vou orar 3 vezes ao dia, eu vou ir ao monte, ou eu vou ler mais de um capítulo por dia, eu vou intensificar a minha devocional. Não, comece agora. Comece a rejeitar os maus pensamentos agora. Comece a empurrar de perto de você aquilo que não é a vontade de Deus agora, para que você seja bem sucedido, para que você seja bem-aventurado, para que tudo que você fizer prospere, para que você dê fruto no tempo certo e nenhuma folha caia ou murche, para que tudo o que você fizer dê certo. Faça a vontade de Deus. Fique com essa palavra, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Deus, Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor vai escolher agora no nosso coração, se o Senhor começar a procurar, ainda que o Senhor tenha que tirar um monte de sujeira de cima, ainda que o Senhor tenha que procurar muito, ter muito trabalho procurando, eu tenho certeza que o Senhor vai achar em algum lugar. Pode estar até escondido, pode estar até esquecido, mas eu tenho certeza que o Senhor vai achar em nossos corações esse desejo de fazer a tua vontade. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que aqueles que o desejo está lá muito escondido, muito longe, muito fundo, que o Senhor possa trazê-lo de volta ao primeiro lugar do nosso coração. Que o Senhor possa limpá-lo, poli-lo e colocar na melhor prateleira, para que ele seja visto, para que ele seja o primeiro a ser usado em nossos corações. Porque esse tem que ser o nosso desejo, fazer a tua vontade, ainda que percebamos as dores, ainda que percebamos os sofrimentos que estarão por vir. Que façamos, que
Pai, nesta manhã deste dia, que possamos escolher fazer a Tua vontade, Deus. Eu quero, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, e quero renunciar às minhas agora, jogar fora agora a minha vontade, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortaleça-nos. Envie o anjo para nos animar. Envie o sirineu para carregar a cruz se estivermos cansados, mas envie, Senhor, ajuda. Envie, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Amém. Vai em paz, amém.